Olá, pessoal. Ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje é o professor Nildo Moraes e, como sempre, aqui a presença constante, professor Samuel Merbach. Trazemos aí alguns minutinhos. A culpa foi minha, mas estamos aqui a postos para levar mais informação. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para compartilhar, fazer aquele combo completo, né, professora? A inscrição, o compartilhamento seria para a gente o ideal de noite, professor. Seja muito bem-vindo. Olá, professor Nildo Moraes. Mais uma live hoje, em que a gente vai falar de um tema da história do Brasil, um tema bastante importante, né? Ou seja, o descobrimento do Brasil, né, que em breve faz aniversário, visto que o nosso país foi descoberto em 22 de abril de 1500, né? Então, esse é um tema bastante importante, né? Que foi o marco inicial da nossa pátria, né, professor Nildo? Com certeza. Então, como o professor dar aí o descobrimento do Brasil, daqui a pouco mais de um mês, estaremos aí completando o aniversário do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500. Momento aí das grandes expedições. Vivia-se, né, na Europa, nesse momento, aí, grandes expedições e eram feitas aí por Portugal, Espanha. Na verdade, tinha um objetivo, outro objetivo aí, né, com os historiadores, mas tem algumas peculiaridades, que tem algumas controvérsias, o pessoal que indica que foi de uma forma, que foi uma certa, digamos assim, um certo país, outros dizem que foi outro, outros dizem que já conhecia-se esse caminho e simplesmente vieram propositadamente para o nosso olho, né, para o nosso Brasil, até então uma terra, um novo mundo. Exatamente, professor Nildo Moraes. Então, a questão do descobrimento do Brasil, como você bem disse, foi resultado do momento em que aconteciam as grandes expedições marítimas, né? Que eram feitas pelos países europeus, sobretudo Espanha e Portugal, no Oceano Atlântico, né? Que essas expedições tinham como objetivo, né, encontrar recursos naturais e metais preciosos, né? Entretanto, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a nossa terra já era habitada pelos indígenas, né? O que faz com que muitos historiadores entendam esse momento como a conquista do Brasil, né? E não a sua descoberta, como se diz, né? Mas, diante de toda essa controvérsia, é importante que a gente venha analisar o contexto histórico em que esse evento importante aconteceu, professor Nildo Moraes. Perfeito. Então, já que o senhor citou aí, qual que era o contexto histórico dessa época, o que se passava na Europa, né? Creio, assim, que era, o objetivo era a expansão das terras, né? Conquistas de novas terras, né? Como bem mencionado aí, como já era habitado, né? Por povos indígenas, então não se trata de movimento, mas de uma conquista, né? Sim. Então, olha só, então os historiadores, né, como se bem disse, apresentam algumas versões diferentes, né? Uma delas é que o país foi descoberto de maneira acidental quando a esquadra portuguesa, que comandava a navegação por causa de uma tempestade, acabou desviando o caminho para a Índia, né? Isso porque durante a primeira expedição portuguesa comandada por Vasco da Gama em 1498, em que os portugueses navegaram pela Índia, encontraram um forte comércio na região, o que resultou enormes lucros, né, para o Império Português. Entretanto, a experiência dos navegadores demonstra que eles não se perderiam da rota com tanta facilidade, né?
conforme se nota nos documentos históricos que relatavam que o caminho tomado pelas embarcações não foi desviado por nenhuma tempestade, né? Entretanto, o que se sabe é que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram às terras brasileiras, né? Eram 13 caravelas que chegaram, né, partindo do rio Tejo, em Lisboa, no dia 9 de março de 1500, que foram lideradas pelo Pedro Álvares Cabral, e a expedição tinha em torno de 1.400 homens, né? Diante disso, se percebe que o descobrimento do Brasil aconteceu justamente nas expedições marítimas europeias, período em que Portugal e Espanha percorriam o oceano com o objetivo de encontrar novas terras e, consequentemente, riquezas e metais preciosos, professor Nildo Moraes. Professor, não era, claro, não foi nas primeiras vezes, né, que houveram essas expedições, de acordo com relatos também, né? Vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas, mas em 1992 e 1494 já se tinham expedições, já se conheciam, talvez ainda não o Brasil, né? Não o Brasil, mas a Terra, mas já se tinha uma noção de que havia algumas coisas por aqui ou não? Nessas expedições anteriores? Já se tinha a noção, né? Entretanto, né, o que vai ser um assunto de direito internacional, professor Nildo, que o Brasil nasce de um tratado, né? O Brasil e vamos falar assim, os países da América nascem através do chamado Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, um tema de direito internacional. Então, olha só, o descobrimento do Brasil é decorrente do Tratado, né, de Tordesilhas. O documento ele foi criado para evitar a guerra e promover a separação de terras entre Portugal e Espanha, né, que tinham os mesmos interesses com relação à posse de novas terras, né? Isso aconteceu depois que Cristóvão Colombo, no ano de 1492, em uma das suas navegações, acabou descobrindo a América, né? O que ampliou ainda mais o interesse e expectativa dos demais países europeus, né? Então, conforme estabelece o tratado, a Espanha ficaria com terras a oeste da linha imaginária e Portugal com as terras recém-descobertas que estavam a leste, dizia o tratado, 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, né? Assim, Cabo Verde, né? Então, assim se entende que os portugueses navegaram pelo oceano com a intenção de se apropriar dos territórios que já eram de direito de Portugal, segundo o documento, né? Embora os portugueses tivessem o maior destaque na expansão marítima, foi no século XV que tiveram que lidar com conflitos diplomáticos com os seus vizinhos da Espanha, né? Então, durante a década de 1450, o papado vinha concedendo a Portugal o privilégio de posse de novas terras, né? Entretanto, com a chegada de Colombo à América em 1492, se colocou em litígio essa decisão da Igreja, né? Em 1493, o Papa Alexandre VI atendeu aí o pedido da Espanha e traçou uma linha de 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, né? Todas as novas terras a leste da linha pertenceriam a Portugal e a oeste ficariam com a Espanha. Como a linha ficava a leste da costa do continente americano,
toda a América, ou grande parte da América, ficava do lado espanhol, né? Portugal não ficou contente com a decisão e contestou a localização da linha imaginária, né? Pois ela ficava em cima do Oceano Atlântico. Então, dessa maneira, alguns historiadores entendem que essa contestação indica o conhecimento dos portugueses de que existia mais terras a sudoeste do Atlântico, né? Por isso essa entre aspas, brigas, né? Eles não queriam alertar, mas que já sabiam que Já existia ali sabiam, alguma. sim, já tinham essa Aham. noção, né? E, É, contudo, né, os portugueses não queriam entregar as terras para a coroa espanhola, né? aham. É Cabo Verde, Ilha de Cabo Verde, hoje é a República, né, do Cabo Verde, é um país da África de língua portuguesa, porque foram, então, colonizados, né, por Portugal, mas é um país africano, entre outros países que falam português também, né, da África, né, como Angola, Moçambique. Exatamente, né? Contudo, os relatos dos viajantes a bordo das caravelas que chegaram em 1500 demonstram uma grande surpresa com o descobrimento da nova Terra, né? Por isso não se tem o consenso sobre esse evento, né? O fato é que um ano depois Portugal e Espanha chegaram a um novo acordo de forma pacífica. Então, olha só, então uma nova linha foi criada, foi traçada a 370 léguas de Cabo Verde, de tal maneira que uma parte da América pertenceria a Portugal, né? Esse foi o chamado Tratado de Tordesilhas, né? Apesar da divisão estabelecida pelo tratado, no futuro ele seria desrespeitado por outros países que também queriam se expandir, né? Que a gente vai estar verificando, né? Como, por Uhum. exemplo, a França e Holanda, que acabam também invadindo o território brasileiro, né? Que existe até Entretanto, hoje, né? Esses existe até hoje. territórios, né? Esses territórios que não são tanto falados, né? Mas se o professor permitir, aí depois a gente faz alguns adendos, Claro. inclusive sobre um filme, né? Muito conhecido, que é o filme Papillon. Já assistiu, professor? Já assisti, sim, professor Nildo. Bastante Perfeito. interessante, né? Aham. Mas ele está ligado a, a essas invasões aí, tanto da Holanda, da França, né? Papillon, precisamente, em relação à França, né? Mas aqui no nosso continente americano, existe outras três, digamos assim, outros três estados, países, que foram incorporados posteriormente e continuam aí até hoje, né? Por conta dessas invasões aí de França. Alguém que esteja assistindo aí a live, conheça um pouco de geografia, já vai saber de quais países eu estou falando. E olha só, professor Nildo, assim que as caravelas portuguesas, que foram lideradas por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao Brasil, elas avistaram um Monte Alto, né? E por isso resolveram denominar o local, a priori, de Monte Pascoal. A escolha do nome foi em razão da Páscoa, né? Visto que o descobrimento do Brasil aconteceu nesta época, né? E os portugueses, eles eram católicos, né? Depois da descoberta, os portugueses seguiam os planos de exploração da Índia. Como ainda restava uma dúvida se eles haviam descoberto um continente ou uma grande ilha, resolveram alterar o nome do país de Monte Pascoal para Ilha de Vera Cruz, né? Entretanto, após novas expedições ordenadas pela coroa portuguesa, os navegadores entendiam tratar-se de. Então, eles acabam mudando o nome e dessa vez passou a se chamar Terra de Santa Cruz. Entretanto, depois que descobriram a valiosa madeira pau-brasil, em 1511, o país foi batizado com o nome de Brasil.
que vem até os dias de hoje, né? Depois de 1500, o nome definitivo. E essa expressão descobrimento do Brasil, como nós já havíamos mencionado, né, com a chegada dos portugueses, que possivelmente, né, já havia tomado ciência, né, de que existia ali, e com as chegadas dos portugueses, né, cada descoberta nova aqui desta nova terra, provavelmente eles pensaram, né, fizemos a coisa mais acertada possível de brigarmos primeiramente, né, por essas 370 léguas aí da ilha de Cabo Verde, porque eles sabiam, mas não sabiam que tinha um potencial tão grande, né? É um potencial grande, né, tanto em questão de território quanto de riquezas e minerais, né? Uhum. Então, olha só, antes da gente falar sobre a chegada dos portugueses no território que seria conhecido como Brasil, é importante fazer um complemento, né? Atualmente, a expressão descobrimento do Brasil é contestado por muitos historiadores, por entenderem que essa expressão descobrimento do Brasil seria uma maneira de se entender o evento de maneira eurocêntrica, né? Além disso, transmite a ideia de que não existia nada nem ninguém antes dos portugueses chegarem ao solo brasileiro, né? Entretanto, estas terras eram habitadas há milhares de anos por um grande número de povos, né? De tal maneira que alguns historiadores sugerem a substituição da expressão por achamento do Brasil, né? Contudo, ela também pode dar a impressão de que o território estava, de certa forma, perdido, né? Uhum. Então, diante da consciência dessa questão, muitos usam o termo descobrimento do Brasil apenas por ser mais conhecida, né? Entretanto, o fato importante é não naturalizá-la, né? E se deve entender que a expressão é fruto de uma época em que as definições antropocêntricas ainda não eram contestadas, né? Então, só Perfeito. fazer aqui um complemento, né? Maravilha. Professor, tem um outro personagem muito conhecido aí dos livros de história, né? Que teve também aí uma grande influência, né? Pero Vaz de Caminha. Quem foi ele? O que ele... As cartas, né? Nós Sim, estudamos lá na quinta, sexta série. A carta de Pero Vaz de Caminha. Sim, né? Ele foi o escritor, né? Que fez a carta, e na carta ele descreve uma série de características, né? Daquilo que ele encontrou no solo brasileiro, né? Então, entre as cartas que foram levadas ao rei de Portugal, estavam documentos importantes para os historiadores que se referem ao descobrimento do Brasil, né? Entre esses documentos tem a carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão oficial da frota de Pedro Álvares Cabral, e dessa maneira ele tinha a missão de descrever aquilo que acontecia, aquilo que ele viu, aquilo que ele percebia no território brasileiro, né? O conteúdo... Perdão, professor, perdão. Tem que fazer só um complemento aqui. Quem faz, professor? Porque nós falamos dos nomes, né? Mas os habitantes, né, locais, os indígenas, chamavam o Brasil. O senhor sabe como, professor? Não. Como que seria? Pindorama. 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 Esse era o nome que os indígenas davam até então ao território brasileiro, né? Olha só, mano. Mais um fato aqui importante e não tão conhecido, né? Olha só, isso é importante. Agora, Oi, professor. E, professor? Eu não... Eu vou procurar um significado aqui. Significado de Pindorama. Sim. Mas, por favor. E voltando, né, sobre o conteúdo da carta do Pero Vaz de Caminha,
se nota a aproximação, aborda, né, a aproximação dos portugueses à costa brasileira, seus primeiros contatos com os indígenas e, claro, né, a dificuldade de comunicação, porque eram línguas totalmente diferentes, né? O maior destaque, no entanto, é a descrição dos habitantes do Dorama, como o professor Nildo acabou de comentar para a gente, né? Que era a forma como os indígenas chamavam o território brasileiro, né? Que no momento estava tendo a chegada dos portugueses, né? Apesar da carta de Pero Vaz e Caminha ter sido escrita em 1500, ela foi descoberta nos arquivos portugueses por volta do ano de 1735, né? Foi publicada em 1817 na cidade do Rio de Janeiro. A partir deste momento somente, né, que a carta foi tida como um documento oficial do nascimento da nação brasileira. Além disso, é considerado o primeiro documento escrito no Brasil. Por isso, é o marco inicial da literatura nacional. Faz parte do movimento chamado de quinhentismo, que abrange a literatura feita no ou sobre o Brasil na época do descobrimento. Contudo, não se trata de uma literatura genuinamente brasileira, pois quem produziu, né, os documentos eram europeus. Eu tive uma curiosidade, professor, de pesquisar como era o português falado na época, porque se nós analisarmos os outros países portugueses, Portugal, que já tem, né, uma diferente de falar o português, os países africanos de língua portuguesa já têm um sotaque bem diferente também. Eu pesquisei algumas coisas da época de como era o português, né, e eram documentos assim, muito antigos, não tinha como, se eu fosse colocar aqui, assim, não iria ficar bem na tela, porque eu não consigo aqui, o meu permite fazer algo em alta resolução na live e não ia ficar legal, iria ficar um monte de... bem... Como é que fala? Não iria ficar legal, não iria ter uma boa resolução para visualização. Mas era bem diferente, viu, professor? O português falado, então, pelos portugueses quando vieram, não era da forma como nós hoje falamos, né? Eu acredito que daquela forma como eles vieram, o contato com os africanos, né? Até então, que foram colonizados, e por isso que eles falam um pouco diferente, assim, com um sotaque diferente, né? E os africanos, mais ainda, e algumas palavras também, né? Mas é um tema extremamente interessante. É por isso que se fala, né, que se tem o português de Portugal e o português brasileiro, né? O português brasileiro, ele sofre a influência dos africanos que vieram para cá, dos indígenas, né? E depois de outras nacionalidades que também acabaram chegando a posteriori, né? Então, se latim, tem por exemplo, né? Sim. Então, olha só, então o português brasileiro ele é um pouco diferente do português de Portugal, que também se diferencia das colônias africanas, né? Mas falar assim, o nosso português do Brasil, né? Ele é estudado e tido como sendo o português brasileiro. Então, também é uma característica aqui bastante interessante, professor Nildo Moraes. E, diante disso, né, é importante a gente analisar o chamado pioneirismo português, né? Então, a chegada dos portugueses ao Brasil é consequência da época das grandes navegações e da exploração econômica que se deu por volta do século XV, né?
Apesar dos espanhóis terem chegado ao continente americano primeiro, os portugueses são considerados os pioneiros nesse processo de exploração, fazendo grandes descobertas nesse período, né? O papel pioneiro dos portugueses foi estudado pelos historiadores e justificado com base em elementos políticos, econômicos e geográficos. Um ponto de destaque se refere à estabilidade política e ao fato de que Portugal tinha um território unificado há séculos, né? No caso territorial, os portugueses tinham expulsado os mouros em 1249. Em comparação à Espanha, por exemplo, lutou contra os mouros até 1492, e os ingleses e franceses lutaram entre si na chamada Guerra dos 100 Anos até 1453. Além de ter um território consolidado, Portugal tinha também uma política estável e sem conflitos, desde a dinastia de Aves. Iniciou-se no final do século XIV, quando João, mestre de Aves, foi coroado rei de Portugal. Então, dessa maneira, a estabilidade política e o território unificado tornaram possível do país desenvolver mais no aspecto comercial e tecnológico, né? E esse desenvolvimento tecnológico garantiu, né, uma série de vantagens para a navegação marítima, que era de fundamental importância para que os portugueses explorassem os oceanos, né? Essa exploração tinha vários interesses e objetivos, dentre eles a expansão comercial, militar e religiosa dos portugueses. Na questão comercial, os portugueses possuíam um centro comercial de bastante destaque em Lisboa. Também se deve notar que o interesse em mercadorias exóticas, como as especiarias, a pimenta do reino e canela, por exemplo, né, era o que mais interessava os portugueses naquele momento. A Índia possuía muito um mercado dessas especiarias, motivando os portugueses a manterem contatos comerciais com ela, né? Como a rota tradicional que passava por Constantinopla havia sido fechada, se fez necessário encontrar, né, uma nova passagem, né? Para isso, Portugal decidiu explorar a costa do continente africano à procura de uma nova passagem que levasse à Índia. Essas expedições fizeram-nos chegar a diversos lugares, como Madeira, Açores e Cabo Verde. Eles também fizeram a instalação de feitorias, isto é, entrepostos comerciais, ao longo do continente africano, de tal maneira que a necessidade de expansão se deve ao fato de que os portugueses, enquanto cristãos, também procuravam expandir seus domínios, bem como uma forma de promover a cristianização dos outros povos, professor Nildo Moraes. Aí, a base desses relatos aí, seja chegada também, né? Porque boa parte da Europa, tirando ali, né, o exército otomano, que nesse período aí de 1500, a Guerra dos 100 Anos, existia lá na Europa. Portugal tinha uma grande estabilidade, tanto política quanto econômica, e isso começou a causar aí uma certa, digamos, não inveja, né, mas um certo interesse das outras nações. E como grande parte era cristã, então tinha muito aí dos mouros, do exército otomano, assim, não era uma época muito legal de se viver, né? Durante esse período aí, uma nação querendo tomar o lugar da outra, já visto aí aquilo que nós mencionamos aí, né, sobre o Tratado de Tordesilhas, o acordo entre Portugal e Espanha, que eram grandes nações. Quem
os pioneiros, como foi mencionado, foi de fato Portugal, né? Começaram, mas antes disso, bem antes, lá no berço da civilização lá, os sumérios, né? A Mesopotâmia, eles já tinham ali, né? Inclusive, professor, eu queria convidá-lo para, quem sabe, fazermos uma live da origem, né, dos povos indígenas, né? De onde surgiram os índios, como eles... Claro, com certeza, né? Um assunto algo que é um assunto que me interessa, e muito importante para a história do Brasil também, né? sim. Não conheço, tá, pessoal, completamente sobre a origem indígena, então seria uma forma de que eu pesquisasse, assim como a gente sempre pesquisa para trazer esses assuntos aqui para vocês, né? Claro que muitos assuntos são do cotidiano, muito mais do professor Samuel Merbach, com certeza, né? Na área da filosofia, do direito, da história propriamente dita, muito mais aí do dia a dia do professor Samuel, mas que me incentiva também a pesquisar e a trazer aí, e aí a gente vai colocando alguns complementos para que fique mais rica, mais cheia de detalhes, todas as lives. E os povos indígenas é algo que me interessa bastante. Claro, e com certeza será tema de uma futura live, professor Nildo Moraes. E Beleza. como você disse, professor Nildo, Portugal se desenvolvendo e achando novas terras, isso levou à cobiça de outros europeus, né? Que também tinham interesse em expandir seus comércios e os seus interesses e buscar por metais preciosos, né? Então, olha só, nesse contexto de exploração, os espanhóis também decidiram investir em um explorador que estava decidido a chegar à Índia navegando pelo oeste. Ele era Cristóvão Colombo, né, genovês, que havia sido rejeitado pelos portugueses, olha só, né? Foi rejeitado pelos portugueses e prestou o serviço dele para os concorrentes espanhóis, né? Então, dessa maneira, com o financiamento espanhol, Cristóvão Colombo liderou 3 embarcações que chegaram ao continente americano no dia 12 de outubro de 1492, né? Com a notícia de que se acharam novas terras, os portugueses e espanhóis, conforme a gente já abordou anteriormente, começaram uma disputa no campo diplomático, né? Buscando o controle das novas terras que poderiam ser encontradas, né? Essa disputa levou à redação de uma bula papal em 1493, conhecida como Bula Intercaetera, que delimitava a divisão das novas terras entre Portugal e Espanha. Então, conforme a gente já viu anteriormente, os portugueses não ficaram satisfeitos com o resultado dessa bula, iniciaram novas navegações com os espanhóis, que teve como consequência o chamado Tratado de Tordesilhas em 1494, né? E conforme nós vimos também anteriormente, esse tratado determinou a passagem de uma linha imaginária a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. A oeste, esquerda, as terras seriam da Espanha, e a oeste, direita, seriam terras portuguesas, professor Nildo Moraes. Perfeito, professor. Eu só queria fazer agora um pequeno complemento, depois eu faço os outros complementos, mas tudo me referia ao filme Papillon, que foi lançado um livro, depois um filme, né? Nesse filme, esse rapaz que se chama, na verdade, Papillon, é o sobrenome dele, né? Ele foi acusado de assassinato e foi condenado à prisão perpétua na Guiana Francesa, que fica aqui na América do Sul. Poucas pessoas sabem disso, assim como a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, a Guiana Francesa e o Suriname, que é uma colônia holandesa, mas que fica aqui próximo do Acre, Roraima, que não é tão explorado, né? A Guiana inglesa fala o inglês,
francês, claro, e o Suriname fala o holandês, né? E só para vocês terem uma ideia de alguém conhecido, nascido no Suriname, é um jogador de futebol, né? Seedorf, que jogou aqui no Brasil, foi técnico também do time do Rio de Janeiro, do Botafogo. Então, conheci uma pequena complementação aí de geográfica e de línguas também, que é algo que eu gosto bastante. Era esse complemento. Muito bom, professor Nildo. E olha só, professor Nildo Moraes, com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, isso não significou que medidas expressivas de colonização fossem feitas, né? Por que isso? Porque a prioridade da coroa portuguesa ainda era o mercado de especiarias, e até a década de 1530, a presença portuguesa se deu através de pequenas feitorias instaladas no litoral. E essas feitorias eram locais em que se realizava a exploração do pau-brasil, né? Então, o primeiro elemento que foi explorado no Brasil foi o pau-brasil, né? E, professor, com a chegada, né, dos europeus às Américas de forma geral, passando aí pela chegada ao Brasil, assinatura então do Tratado de Tordesilhas, né, o mar, todas no contexto que se organizou, né, a expedição de Pedro Álvares Cabral, eles começaram a explorar o Brasil, o objetivo era seguirem para as Índias, né? E eu quero falar com o senhor, professor, sobre como poderia colocar assim o contato, a princípio, com o povo indígena, a exploração do pau-brasil, a cristianização, a chegada dos jesuítas, né, para tentar catequizar os índios e uma expedição liderada por Nicolau Coelho, né, que foi o primeiro contato, né, com os indígenas. Esse acontecimento ele está relatado na Casa de Pero Vaz de Caminha. Eu queria que nós falássemos um pouco sobre esses contatos, que são assim, mais específicos, mas que falam um pouco da cultura, né, que vem desde essa época em relação à cultura agrícola indígena, que ainda é muito presente na culinária brasileira, como a mandioca, entre outras, bolos, outras coisas, né, que vem desde a época da colonização, né? Exatamente, professor Nildo Moraes, né? Então, olha só, com a chegada dos portugueses, né, eles tiveram os primeiros contatos com os povos indígenas, né? Então, olha só, no momento em que a frota comandada por Pedro Álvares Cabral, né, chegou ao Brasil em 1500, os portugueses encontraram uma paisagem, uma língua, um povo, uma cultura bastante diferente, né? Se notou nesse momento a vastidão da mata que acompanhava o litoral, que era totalmente contrário ao inverno europeu, né? Que muitas vezes não se tem a neve, né? Os navegadores também logo perceberam que aquele território não era a Índia, né? Era uma nova terra desconhecida de alguns europeus, porque outros pensadores já conheciam, né? Por isso, por muito tempo, a chegada dos portugueses ficou conhecida, conforme nós falamos anteriormente, por descobrimento do Brasil. O local em que a frota atracou foi a atual cidade de Porto Seguro, na Bahia.
Por 10 dias, Pedro Álvares Cabral e sua frota exploraram o território e suas proximidades. O primeiro povo indígena que encontraram foram os tupiniquins, que pertencem ao tronco linguístico tupi. Esses contatos iniciais foram bastante amistosos. Os portugueses presentearam os tupiniquins com objetos comuns, mas que eram desconhecidos pelos indígenas. Alguns exemplos são espelhos, pentes e tecidos. Além disso, foram celebradas 2 missas que contaram com a presença de alguns nativos. Também os portugueses ergueram uma cruz de madeira para sinalizar que estas terras pertenciam ao seu país. O quadro A Primeira Missa no Brasil, pintado por Vitor Meirelles em 1861, traz uma visão romantizada da celebração, né? Então, no contexto de produção da obra, buscava-se construir uma imagem do Brasil como um país em que havia a convivência harmoniosa entre os brancos, os negros e os indígenas. Depois desse período, os portugueses partiram novamente em direção às Índias, com exceção de uma embarcação que voltou para Portugal para contar as notícias para o rei Dom Manuel. E também, professor Nildo, Bom, professor. Sim. Não, pode continuar, por favor. Então, conforme a gente viu anteriormente, né, nas primeiras décadas, o que aconteceu no Brasil foi a exploração do pau-brasil, né? E foi a primeira matéria-prima pela qual os portugueses se interessaram, né? Essa árvore cresceu ao longo da costa, já era conhecida dos europeus, porque ela também existia na Ásia, né? Desde a Idade Medieval, a tinta extraída do tronco era utilizada para colorir tecidos. Também a madeira era usada para a construção de móveis e de navios. Os portugueses construíram algumas feitorias no litoral brasileiro, a exemplo do que fizeram também na África e na Ásia, né? Como o seu objetivo ainda estava no comércio de especiarias com o Oriente, o Brasil era tido apenas como uma escala, né, nas viagens para as Índias. Assim, a derrubada do pau-brasil era feita pelos indígenas, que levavam a madeira até as feitorias e trocavam-na por objetos como espelhos, pentes, miçangas, pedaços de pano, facas e machados. Essa prática era conhecida como escambo. Apesar dos indígenas valorizarem muito essas mercadorias, sobretudo as que auxiliavam na derrubada das árvores, seu valor comercial era muito menor do que a madeira que forneciam para os portugueses. Dessa maneira, os portugueses têm uma grande vantagem econômica nas negociações. Como resultado, estima-se que cerca de 2 milhões de árvores foram derrubadas durante o século XVI. Em razão disso, o pau-brasil quase desapareceu do território brasileiro, né? E é uma espécie ameaçada de extinção, professor Nildo Moraes. Perfeito. Então, falamos aí sobre alguns pontos, não tudo, né? É algo muito extenso, mas podemos, caso vocês queiram, para você que vai assistiu até agora, muito obrigado. Mas para você que está assistindo posteriormente essa live, gostaria de algum tema mais específico, ou que voltássemos nesse assunto, abordássemos mais alguma coisa, é só escrever aqui ou no chat ou nos comentários, fiquem à vontade para comentar. E também, desde já, convidamos aí para a próxima live. Professor Samuel, as palavras finais, conclusão, aquilo que o senhor acha interessante para finalizarmos a live.
Sua conta. Finalizar, professor Nildo Moraes, é importante fazer aqui um complemento do pau-brasil até o pedaço, o início da colonização, né? Então, olha só, dos primeiros anos após o chamado descobrimento do Brasil, a exploração do pau-brasil era uma atividade econômica exclusiva do rei. Logo, era um produto sob regime de estanco, isto é, monopólio exclusivo da coroa. Apesar disso, Dom Manuel arrendava as terras para pessoas privadas. O primeiro deles foi o comerciante Fernando de Noronha, que iniciou seu negócio em 1502. No entanto, sucessivas invasões francesas ao longo da costa mostraram a necessidade de aumentar a ocupação do território e firmar o domínio de Portugal. De tal maneira, em 1532, foi implantado no Brasil o chamado regime de capitanias hereditárias, que havia sido utilizado, né, na colonização da Ilha da Madeira. Foi a partir deste momento que se iniciou o processo de colonização do Brasil, que mais tarde daria aparecimento da chamada economia açucareira, né? Com o tempo, o sistema de capitanias não se tornou eficiente, tal como se desejava, e por causa disso, em 1548, foi criado o chamado governo geral. Mas esse tema, professor Nildo Moraes, seria um tema para futuras lives. Maravilha, professor. Perfeito, pessoal. Estamos aí, trazendo sempre para vocês um assunto, se não é um assunto pontual, mas um assunto importante e relevante, né? A nossa história, a história do Brasil é muito rica em detalhes, em acontecimentos. E, é claro, existem aí algumas polêmicas com relação ao descobrimento, que se já sabia-se dessa terra ou não, mas, pelo que nós apresentamos aqui, alguns historiadores, é claro que existe a outra parte que diz que não sabia de nada. Os relatos indicam que sabiam, né, professor? Exatamente, bom, professor. Uma excelente noite. Obrigado, uma excelente professor noite. Nildo. Obrigado a todos os amigos que nos assistiram e até a próxima live. Até mais. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa